Hi everybody, how's it going? No vídeo de hoje nós vamos ver gramática, mas não é aquela gramática chata dos livros, é uma gramática para te ajudar na conversação, no dia a dia, uma gramática prática. Vamos lá? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá! Bem-vindos ao canal! Para quem não me conhece, o meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre gramática, mas não é essa gramática chata dos livros, é uma gramática que vai te ajudar no seu dia a dia na conversação em inglês. Esse vídeo ele é baseado em erros comuns que eu vejo muitos estudantes cometerem na hora da conversação. Um erro muito comum é a ordem das palavras. A ordem das palavras é muito importante para você ser entendido. Por exemplo, na maioria das frases afirmativas em inglês, a ordem das palavras é sujeito e verbo. Como, por exemplo, she gets up early. She gets up early. Ela levanta cedo. She, o sujeito, o gets, que é o nosso verbo, e depois o complemento. Então, na maioria das frases afirmativas, a ordem é essa. Vamos ver um outro exemplo. Como ficaria essa frase em inglês? Surgiu um imprevisto. Surgiu um imprevisto. Something unexpected came up. Something unexpected came up. Você vê que em inglês colocamos o sujeito, que é something unexpected, e depois veio o verbo, came up. Diferente do português. Em português a gente colocou o verbo primeiro e depois o sujeito. Surgiu um imprevisto. Um outro exemplo. Aconteceu algo assustador. Aconteceu algo assustador. Aconteceu algo assustador. Something scary happened. Something scary happened. Mesma coisa, você vê que a ordem mudou. Você vê que o sujeito veio primeiro, something scary, e depois o verbo, happened. Diferente, mesma coisa, diferente do português. Um outro exemplo. Em português nós costumamos muito falar acabou o jogo. Acabou o jogo. E em inglês como ficaria? The game finished. Or the game is over. O sujeito vem primeiro, depois vem o verbo. Muito importante você prestar atenção nesses detalhes, porque vai fazer você ser melhor entendido e vai fazer você soar mais natural. É bom prestar atenção na ordem das palavras com alguns verbos, principalmente com verbos em inglês tipo surgir, acontecer, chegar, entre outros. Esses detalhes são muito importantes para você soar mais natural para você ser entendido melhor. Que a conversação é isso, a pessoa te entender, as pessoas responder, você responder, e assim vai a conversação. Não é muito importante esses detalhezinhos. Uma outra estrutura é com o verbo want, que é o verbo querer em inglês, não? Que é um verbo bastante usado em conversações. Uma estrutura bem comum em conversações é alguém falar, eu quero que você ou que ela me ajude, eu quero que você ou que ela faça algo. Não é uma estrutura bastante comum em conversações, como por exemplo, eu quero que você me ajude. Como é que ficaria essa frase em inglês? Um erro muito comum quando o aluno traduz essa frase é falar I want that you help me. I want that you help me. Traduzir palavrinha por palavrinha. Que dá errado, porque a estrutura, a maneira de se falar essa frase em inglês é diferente. Então a maneira certa ficaria I want you to help me. Que a estrutura é o verbo want, o objeto, que nesse caso aí é o you, que aí é o pronome, a gente vai usar o pronome objeto, que é o him, her, me, não esse tipo de pronome, porque é depois do verbo, depois o to, depois o verbo. I want you to help me. Essa é a estrutura certa de se falar esse tipo de frase. Um outro exemplo, imagina se eu quero dizer, eu não quero que ela saiba que eu fiz uma bagunça. Eu não quero que ela saiba que eu fiz uma bagunça. Como é que ficaria em inglês? I don't want her to know
that I made a mess. I don't want her to know that I made a mess. Mesma coisa. Não, a estrutura é want, o objeto, que nesse caso é o her, o to e depois o verbo. I don't want her to know that I made a mess. Aí é o resto da frase. Um outro exemplo. Ana quer que ele arrume a casa. Ana quer que ele arrume a casa. Como é que ficaria essa frase em inglês? Muitos estudantes iriam falar Anna wants that he cleans up the house. Muitos estudantes iam fazer nessa estrutura, traduzir palavrinha por palavrinha, que aí não se encaixaria. O jeito certo de se falar essa frase seria Anna wants him to clean up the house. Anna wants him to clean up the house. Essa seria a estrutura certa. Wants, o him, que aí seria o nosso objeto, o to e o verbo. To clean up the house. A terceira estrutura é com o uso da palavra mesmo em frases em inglês. A palavra mesmo em inglês é same, mas o erro aqui com essa palavrinha, no uso dessa palavrinha, é com a preposição que vai junto dela. Imagina se eu quero falar, sua bolsa é da mesma cor que a minha. Como é que eu falaria isso em inglês? Your bag is the same color as mine. A chave aqui é o as. Não se usa o than mine. Your bag is the same color than mine. Não. Your bag is the same color as mine. Não se usa of mine. Não se usa nenhuma outra. Se usa o as. Same, pam, 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 as, pam, pam, pam. Então aqui o erro, na realidade, está no uso da preposição. Um outro exemplo. My uncle sat at the same table as my godmother. My uncle sat at the same table as my godmother. Meu tio sentou na mesma mesa que a minha madrinha. Então você vê que aqui, mesma coisa. Same, pam, 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 as, pam, pam, pam. Então, a preposição que se usa é o as. Aí é que está o erro, aí é que está a chave, ok? Essas são algumas estruturas simples, mas presentes em conversações, muito presentes em conversações, que muitos alunos erram. Então, por isso é que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu espero que tenha ficado mais claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the top. English on the top. E aqui nós postamos um vídeo a cada terça-feira. A cada terça-feira um vídeo novo para você. Thank you for watching. Bye bye.